Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas três palavras mudaram o mundo há pouco mais de 200 anos. O regime absolutista estava em crise em toda a Europa, inclusive em Portugal. Para não perder a cabeça e o trono, muitos reis tiveram que incorporar mais uma palavra no dicionário: Constituição. Quem quisesse continuar no poder teria que jurar obediência às leis. Com Portugal em plena Revolução Liberal do Porto, exigindo a volta do rei e a adoção da monarquia constitucional, as novas ideias também chegaram ao Brasil. O fim da censura estimulou a criação de jornais independentes, alguns conservadores, como o Conciliador do Reino Unido, criado justamente pelo antigo diretor da censura, José da Silva Lisboa, que se tornaria o Visconde de Cairu. Mas não demorou para aparecerem jornais que pregavam a ruptura com Portugal. Caso do Revérbero Constitucional Fluminense, de Joaquim Gonçalves Ledo. Diante do risco de perda de prestígio do Brasil, a posição era clara. Quem cala consente. É preciso falar. E falar muito, com energia. Com artigos e panfletos, os jornais independentes assumiram a campanha para que Dom Pedro não seguisse as ordens de Portugal e permanecesse no Brasil. O Dia do Fico foi fundamental para o processo de independência. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. No manual de redação dos primeiros jornais brasileiros, imparcialidade era uma palavra desprezada. Naquele tempo, os jornais tinham lado e deixavam isso muito bem claro. A primeira página era ocupada, em geral, por um longo editorial. O jornal só noticiava o seu lado. E eram muito pessoais, eram feitos, aquela pessoa resolveu, sentindo que era meu dever contribuir para o debate. Os jornais mais bem-sucedidos tinham uma tiragem de cerca de 500 exemplares e circulavam principalmente na elite. Mas logo foram criados mecanismos para fazer a mensagem chegar até para quem não sabia ler. Havia um movimento e uma participação dessas pessoas pela cultura difusa. O jornal era feito e era lido em grupos. Então você ia lá na loja maçônica e lia um jornal. Como depois vão fazer com o rádio, né? Famílias inteiras em volta do rádio, então você tinha famílias lendo o jornal. Além disso, há a vida das tabernas, né? Da praça pública, onde as pessoas comentam, um lê para o outro. Veja bem, a vida do jornalismo partidário era animada, era briga. É como, digamos hoje, briga de torcida do Corinthians e do Palmeiras, era esse tipo de coisa. Volta e meia tinha escaramuças, insultos. Nas páginas do Correio do Rio de Janeiro, os artigos de João Soares Lisboa eram um exemplo desta época. Ele era um modesto comerciante que criou um jornal. Tanto uma pessoa rica quanto uma pessoa com poucos recursos podia fazer um jornal, porque não era necessário, a princípio, uma grande empresa. Todas as forças políticas adotavam esse tipo de jornalismo como uma linguagem panfletária. O redator do Correio do Rio de Janeiro foi o primeiro jornalista processado, acusado de abusar da liberdade de imprensa. Por mais que a liberdade de imprensa já tivesse, a censura já tivesse sido abolida, tem uma ordem de imprensa dita livre, mas na prática ela não é tão livre assim. Soares Lisboa foi absolvido da primeira acusação, mas meses depois despertou a ira do todo-poderoso ministro José Bonifácio e foi acusado de fazer apologia do sistema republicano, ao se referir com estas palavras a Dom Pedro I. Eis o homem singular. Eis o Pedro I sem segundo. Eis um puro democrata. Ele continuou sendo perseguido por suas opiniões. Para evitar a prisão, foi extraditado. Mas o navio que o levava para a Europa passou por Pernambuco. E Soares Lisboa decidiu descer, se juntar a Frei Caneca e lutar na Confederação do Equador, onde foi morto. O próprio Dom Pedro I escrevia e se metia em polêmicas. Num dos jornais da época, O Espelho, ele sempre assinava os artigos com pseudônimos. Duende, Piolho Viajante, o Ultra Brasileiro eram alguns deles. Um debate público está nascendo. Ele vai usar da imprensa, né, a seu favor. O debate, no fundo, é para se pensar como vai girar o reinado do próprio Dom Pedro. Então, o principal interlocutor de toda essa disputa
é o Dom Pedro I. Na reportagem de amanhã você vai conhecer Cipriano Barata, um dos jornalistas mais influentes e perseguidos por publicar opiniões que incomodavam os poderosos.